Hey, what you want, huh? It's fun and it's just a little bit. No episódio de hoje, Então, hoje, se eu perguntar para todas as pessoas que trabalham na universidade, eu falo qual é a nossa meta, elas sabem, é libertar 1 milhão de mulheres financeiramente em 10 anos. Eu falo 10 não, 5. Eu sou muito proativa, então eu ia dar um jeito de sair de casa. Eu queria alugar um apartamento pequenininho, então eu não pensava em luxo. Porque as pessoas não dão um passo porque elas já querem o topo da montanha. A gente só consegue criar uma nova realidade se a gente abandona a antiga realidade. As pessoas não são abundantes porque elas não doam felizes. O que leva uma mulher a trair um homem? Bora lá então, que nesse episódio do Feminino Moderno, gente, eu botei até rosa, vocês estão vendo? Porque eu vou receber uma convidada muito especial, que não tem como você não conhecer ela. E aí, a gente vai falar justamente desses lugares, de como ela se tornou tão conhecida, mas eu quero que vocês olhem para ela atrás das lentes. Aquilo que fez com que tudo o que ela construiu fosse potencializado. Que tem muitos e muitos e muitos fundamentos que talvez vocês nem imaginem. E quando eu fiquei observando ela um tempo, eu falei, caramba, quero sentar com essa mulher. Vou tomar um vinho com ela e a gente vai ir longe nessa conversa, porque eu sei que é muito maior do que aquilo que muitas vezes vocês enxergam. Então, a gente vai falar aqui dessa mulher como mãe, como empresária, como esposa, como mulher também, e principalmente desse lugar onde ela unificou tudo e construiu um império. Com vocês, senhoras e senhores, Natália Beauty com a gente hoje. Maravilhosa! Obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ai, eu que Tenho agradeço. certeza que vai ser uma aula. Gente, imagina Ana Lisboa e Natália Beauty juntas num É. papo pra vocês. Furacão, hein, gente? É um encontro, que assim, fala, gente, imagino que nós não vamos conversar hoje aqui. Exatamente. Então, que vamos, né? Então, Bora se lá. preparem, porque... Vai ser babado, hein, gente? E já começando, vocês sabiam que o nome dela é Natália Martins, gente? Porque muita gente conhece como Natália Beauty. Daí, como é que foi isso? Quem é Natália Martins? Antes da gente falar Legal. desse outro lado. Acho que a Natália Martins, ela sempre foi muito sonhalizadora. Eu chamo de sonhalizadora, que é quem sonha e realiza. Desde muito pequena. E eu falo que parece que a minha vida não deu certo como Natália Martins. Não que não deu certo, mas a Natália Martins, ela se transformou na Natália Beauty depois que eu fui pro fundo do poço, que eu nunca imaginei trabalhar com a área da beleza. Ah, Foi é? uma coisa totalmente aleatória na minha vida. Aí depois eu fui pro fundo do poço e me descobri nesse papel de empreendedora. E ficou Natália Beauty e ficou no Instagram e tudo ficou Natália Beauty. Mas foi uma transição, e hoje as pessoas não conhecem o meu sobrenome, né? Então, às vezes eu sou colunista e tá lá na folha, Natália Beauty, o pessoal fala, meu, Natália Beleza, mas como assim? Não é um sobrenome. Mas eu assumi e tá aqui, e tô muito feliz por ter chego até aqui, pela Natália Martins ter se transformado nessa grande mulher, Natália Beauty, que não deixa de carregar o Martins. Com certeza. Mas eu confesso que às vezes rola não uma briga, mas um conflito de CPF e CNPJ na minha cabeça. Ah, eu Então, passo por isso também. né? E eu falo que existe a Carolina, porque só tem 2 pessoas no mundo que me chamam de Carolina, que é o Felipe, meu marido, e a minha mãe. Olha. Então, o resto todo me chama de Ana, enfim, e é eles dois. Então, existe a Carolina e existe a Ana Lisboa. Exato. E são 2 pessoas até bem diferentes. Bem diferentes. É Total. você também tem Total. essas 2? Conflito de identidade. Então, será que eu sou a Natália Martins agora? A Natália Beauty? Então, isso gera um conflito na gente. Mas, com equilíbrio. E como que você separa isso? Porque você ainda mais, né, vive tudo isso junto, e você compartilha o seu dia a dia, e as suas filhas, e o seu marido, então tá tudo ali junto, e as pessoas, eu acho que é isso que também move, né? As pessoas te acompanharam tanto que elas gostam de acompanhar. Elas conhecem a vida. Olha que engraçado, eu tava até vendo uma moça agora, que minha filha de 10 anos tem Instagram. Aí eu vi uma moça que comentou, oi Juju, essa moça me seguia desde quando eu tava grávida da minha filha de 10 anos. E ela me conhece, sabe da minha filha, ela deu o nome das filhas dela também, de Júlia e Bela, que são os nomes das minhas. E ela falou, vamos marcar um dia para as Belas e as Júlias se encontrarem. Eu te sigo desde 2016, foi quando eu comecei a fazer sobrancelha. Então olha como a gente acaba criando amizade, criando vínculo, as pessoas sabem da sua vida, elas vivem as vidas delas e muitas das decisões que elas tomam é baseado
nas pessoas e conteúdos que elas consomem. E isso vai gerando uma responsabilidade muito grande, né, Muito. Nath? E um E aí, peso. é nesse lugar que o nosso, eu sinto isso, eu queria ver com você, que o nosso CPF se questiona do momento do que eu vou compartilhar aqui, porque eu sei que elas enxergam isso tão próximo que vai influenciar na decisão de Total. sair de um relacionamento e principalmente de, você fala muito sobre isso, né? Eu tive as dívidas, eu saí do poço, eu rompi, então de mudanças de cidade, profissão, tudo. Tudo, né? e até carregar erros, né, de relacionamento. Uhum. Porque quando eu separei, que aí foi uma ferida feminina muito grande na minha vida, que foi o que, na verdade, que me curou, eu Uhum. falo que eu me tornei vilã para me salvar. Fala mais Então, sobre isso. Eu muito me legal. tornei vilã pra Pra me me salvar. salvar. Então, o casamento que eu casei com 25 anos, só que hoje eu entendo que eu casei para sair de casa. Então, hoje muitas mulheres vivem nessa situação, parece que não. Mas eu quase fui isso. Eu tava noiva do meu primeiro namorado e eu tava com casamento marcado, apartamento comprado, eu ia Nossa. casar com 22 anos. Nossa, Você pensa? totalmente Eu seguindo ia ter uma padrão. vida totalmente diferente da que eu tenho hoje, porque, sei lá, eu já ia ter separado, porque não era a pessoa certa pra mim. Hoje eu tenho total consciência. Era uma projeção que eu vivia, numa profissão que não era a profissão que eu faço hoje, porque ia ser advogada, frustrada. Então, a gente vai caminhando pra um lugar, muitas vezes, que precisa Total. acordar, né? A gente vai repetindo o padrão, né? Sem Uhum. perceber, porque quando a gente tem consciência, a gente quebra o ciclo de alguma forma. Uhum. Mas ali eu casei porque era, imagina, 5 filhos, meu pai português, muito de ordem, de opressão, aquele ambiente hostil que eu não culpo, porque ele foi a criação dele. E ele é português raiz. Português raiz, Ah, então nossa, é é. muito. Então eu queria liberdade, então Uhum. casei. Fui embora de casa, muito nova, com 25, engravidei. Fui morar no interior e traí meu marido. Uhum. E ele descobriu. Então você imagina, eu estava em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, minha família é de São Paulo. A gente morava em Osasco. Eu fui pra lá, eu traí, totalmente inconsequente, não tinha consciência nenhuma. E ele ligou pro meu pai e falou: vem aqui buscar a Natália, acabou o casamento e tudo. Minha filha tinha Olha 2 só. anos e meio. E foi aí que eu fui pro buraco, porque imagina uma mulher voltando pra casa do pai e da mãe, Uhum. sem faculdade, sem estudo, com mais de 100 mil de dívidas, uma filha, num divórcio que ela traiu. Porque geralmente nós vemos mulheres vítimas, mas e quando a gente é o vilão? Sim. E aí, depois de um tempo, eu entendi que este erro foi que proporcionou o fundo do poço, que foi onde eu me descobri, e daí eu voei de novo que nem uma Que é fênix. muitas vezes aquele momento de colapso, né? Onde a vida diz, 28 vai anos ou eu tava, racha, né? total. Ou você vai continuar dormindo nesse inconsciente, onde você tá só reprisando e revivendo vícios, dores, vícios de humilhação, dores de rejeição, ou você acorda de uma vez por todas e escolhe fazer diferente, tudo né? acaba. Porque quando você Uau. acorda, a sua vida antiga, você tem que largar ela. Uhum. A gente só consegue criar uma nova realidade se a gente abandona a antiga realidade. Uhum. E essa é a dificuldade que eu vejo delas, É Nath. porque a gente é apegado, né, nas Como coisas. que foi pra ti isso? Tipo, tá, voltei. Aí tem que encarar. Meu, e a vergonha Nossa. de você ter que olhar para o seu pai. E meu pai, imagina, católico, ministro da igreja. Então, para ele, foi uma vergonha muito grande. Então, nossa, eu fiquei, meu Deus do céu. Então, eu fiquei muito tempo isolada. Porque eu tinha vergonha de falar com as pessoas, eu tinha vergonha de sair na rua. Porque a gente acha que tá todo mundo olhando e falando, ah lá, aquela traidora. Eu passei por isso Meu e pra mim foi Deus do terrível. céu. Porque quando eu terminei o noivado, é uma cidade pequena, tinha, sei lá, Nossa. 50 mil habitantes. Eu sou filha da diretora da maior escola, né? E todo mundo conhecia aquele relacionamento que por fora tava muito lindo, né? E aí eu já tinha um escritório de advocacia, tava tudo combinado. Carolina, presidente da UAB Jovem, sempre fazendo função e envolvida. E aí chega um momento em que não vai mais casar. Como assim não vai mais casar? E aí as pessoas começavam a querer buscar coisas. Ah, mas ela tem outro. Ah, mas ele traiu ela. Ah, mas ele bateu Nossa. nela. Ah, mas... E aí era uma fofoca que a minha fuga, eu vejo que foi uma fuga, foram os cursos de autoconhecimento. Eu fugia. Eu trabalhava de segunda a sexta de tarde eu vinha para São Paulo para fazer curso, e aí eu fazia curso de tantra, curso de constelação, curso de tudo que você pode imaginar, porque eu precisava entender quem eu era, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar naquela cidade, porque era isso, era como se eu saísse, tava todo mundo falando mal de mim, sabe? Mas ao mesmo tempo, depois eu entendi que era muito uma síndrome da província. Eu me sentia também muito especial. Ai, nossa, todo mundo tá falando de mim. Exato, e a gente às vezes Sabe? acaba... Tipo, um ego, assim, gigante, que era nesse mesmo ego que eu me prendia.
E eu falei, quer saber? Se quer falar, se tá todo mundo falando, se não Tô tá, nem aí. foda-se, agora eu vou Exato. sair. Mas é um momento que a gente precisa decidir, né? Tocar esse foda-se, né? Você e eu. Total. E aí, como é que De foi pra não você? ligar mais pra opinião dos outros. E aí eu acho que foi um resgate mesmo, de conhecer a Natália. Porque você tava na casa dos seus pais de Total, novo, com de novo. 28. E com uma filha. Que ia viver de novo as mesmas coisas que eu vivi. Então, meu Uhum. pai ia educar minha mãe, eu não ia ter voz, não ia ter dinheiro ali, ia ser aquela situação muito difícil. E Uhum. ali eu busquei recuperar quem era a Natália. Na verdade, eu nunca soube quem era a Natália até o momento que eu fiquei sozinha. Uhum. Que foi quando eu voltei para casa dos meus pais. Ali eu tive consciência de que não era a vida que eu queria. E eu pensei, poxa, essa vai ser a história que a minha filha vai contar de mim? Será que é isso que eu quero? Porque às vezes a gente está numa situação muito difícil e a gente acaba definindo a nossa vida inteira com aquela situação. Uhum. Ou a gente acha que tem que fazer uma marra com aquela situação para sempre. Não. Então, a partir dali, parece que eu olhei no espelho, peguei uma força que eu nem sabia que eu tinha. E eu comecei a atender as clientes, já fazer sobrancelha, porque, graças a Deus, há um ano eu havia começado a fazer sobrancelha, que eu trabalhava numa clínica de estética, e a moça que fazia sobrancelha foi embora e deixou as clientes. Olha só. Só por isso. Então, ela foi embora, largou as clientes sem retoque, as clientes da cidade começaram a reclamar. Aí eu falei, gente, em vez de devolver o dinheiro de todo mundo, paga um curso pra mim, eu vou, aprendo. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Proatividade. E resolver né? problema. Aham. Olha só, resolver um problema abriu a porta da maior oportunidade da minha vida. Eu não estaria aqui se eu não tivesse. Obrigada, moça. Exato! A Ana foi, ó. Depois eu dei um curso para ela. Olha, o universo é tão assim que aí eu fui fazer o curso, aprendi, depois eu me separei, cresci. Quando eu comecei a crescer e dar os meus cursos de fios avançados, a Ana veio um dia ser a minha aluna. Olha só. E quando eu a vi, eu dei o curso para ela de presente. Falei, não, é presente seu. Para você mudou a minha vida. Ai, você não tá brava, jamais, eu sou grata por você. Nossa, olha que incrível. E aí você começou a trabalhar. E não guardar rancor também, né, Ana? Porque eu acho que isso também atrapalha muitas pessoas. Ai, demais. Então, ai, ela foi embora, então eu tenho rancor dela, não gosto mais dela. Que nem quando o meu ex-marido descobriu que eu traí. Foi minha melhor amiga que contou. Olha. E aí, recentemente, eu fui dar uma palestra e ela tava lá. E ela quis me encontrar no bastidor pra me abraçar. E eu ela, desculpa. Eu falei, desculpa do quê? Você salvou a minha vida. Eu tenho muita gratidão. Talvez eu estivesse naquele lugar infeliz até hoje. Uhum. Então fica tranquila, eu amo você. A gente precisa entender uma coisa. Talvez as pessoas só estejam a serviço daquilo que a gente não tem coragem de fazer. Exatamente. Entende isso, pelo amor de Deus, porque às vezes a gente pensa, ai, nossa, Me o traiu. fulano me traiu. Não. A fulana aprontou pra mim. Querida, tu já sabe que a mulher não vale nada. Exato. Tu já sabe que esse emprego não é pra ti. Tu já tá sabendo disso faz tempo, mas tu finge que não vê. Exatamente. E aí a pessoa vai o quê? A vida vai esfregar isso na tua cara e essa pessoa tá a alguma serviço, né? É. De te fazer sair não daquele pode lugar. guardar rancor dessas pessoas, porque elas foram pontuais na minha vida. Incrível. E daí eu fui crescendo e voltando a descobrir. Então aí eu comecei a atender sobrancelha em São Paulo, na casa das clientes. Eu sou muito proativa, então eu ia dar um jeito de sair de casa. Eu queria alugar um apartamento pequenininho, então eu não pensava em luxo. Porque as pessoas não dão um passo porque elas já querem o topo da montanha. Uhum. Então não, eu fui para um apartamento que era 30 metros, 40 metros, tinha um sofá rasgado, uma mesa, uma cama, e aluguei uma sala comercial para atender as clientes. E ali, quando eu fui para o apartamento a primeira vez com a minha filha, que era minúsculo, eu lembro que eu sentei no chão com ela, olhei para a janela e comecei a chorar, porque eu falei, filha, a gente vai ser muito feliz aqui, sozinhas, eu e você. E eu prometo que a gente vai ser feliz. E naquele momento, Ana, a luz estava entrando pela janela, Deus puro, falando com até arrepio. E aí naquele dia eu senti, cara, quem sou eu? Eu tô sozinha, eu não tenho mais o meu pai para interferir nas minhas decisões, eu não tenho mais o meu ex-marido para interferir nas minhas decisões, eu não tenho mais o provedor que controla o dinheiro para interferir nas minhas decisões e nos meus sonhos, porque enquanto a mulher ela não é independente financeiramente também, Não tem como. os sonhos dela ela não tem, ela vive à mercê dos sonhos dos outros ou do bom humor dos outros para ajudá-la a realizar os seus sonhos. Ai, isso é terrível, né, Terrível, Nath? e muita Porque gente vive assim. você perde a dignidade, né? Total. Quando eu falo para as alunas isso, as pessoas me falam, ah, você faz cursos e tal. Eu falo, gente, a educação é a devolução da dignidade. Total. Porque dinheiro é dignidade. Você não tem escolha. Não, e ali quando eu fiquei sozinha, ganhando meu dinheiro, por mais que assim, 2, 3 mil reais por mês, 4 para bancar, eu tava me sentindo a mulher mais livre do mundo. Foi o meu momento de maior felicidade, onde eu senti o primeiro nível, o primeiro grau de consciência do que era ser livre. Ai, que lindo. Ali começou. Então ali eu pensei, bom, já que eu estou sozinha, aí
Putz, Ana, aí eu acho que muita gente para aqui. Porque quando você tá sozinha e decide por si a liberdade que todo mundo quer, você não tem mais ninguém para culpar pelos seus Uhum. erros. É, isso mesmo. Quando algo dá errado, você não vai ter quem culpar. Então, muita gente também não consegue viver essa liberdade porque não tem coragem de assumir os erros. Uhum. E porque já sofreu também, né? Exato. Com aquele primeiro baque do tipo, poxa, já decepcionei todo mundo. Exato. Aí agora eu tô aqui. E aí, se eu arriscar e eu tiver que de novo voltar, né? Exato. Eu passei por essa sensação muitas vezes e volta e meia ela se repete. E aí, quando eu lembro disso, eu falo, foi todas as vezes em que eu tive esse medo que deu muito certo. Exato. Então Agora eu vou. vamos. Eu vou porque eu não devo mais satisfação. Então, Exato. E se der errado, o problema é é meu. meu. Eu não vou ter que É. explicar para alguém que deu errado. Isso é tão libertador. Então eu falei, bom, já que eu estou sozinha, eu sou uma nova pessoa. Então, compromisso com a palavra. Aí eu lembro que eu li um livro, Os 4 Compromissos. Ai, é lindo esse Do livro. Ruiz lá, e eu amei aquilo. Então, compromisso com a palavra. Eu falei, então tudo que eu falar eu vou cumprir e eu não vou aceitar, eu vou aprender a falar não. Não é não. Ponto. Depois, dê o melhor de si, mesmo se eu tô aqui, se eu tô fazendo qualquer coisa, ai, desanimei, não era por estar fazendo, você já tá ali, dá o seu melhor. Uhum. Não importa o que aconteça. Então eu comecei a meio que buscar essas leis espirituais de sucesso também Uhum. para viver extremamente alinhada. E tudo começou a fluir, Ana. Aí eu coloquei que não ia ser por benefício próprio, que eu ia ajudar as pessoas. Então quando eu comecei a ajudar as pessoas e me sentir feliz com isso, porque as pessoas não são abundantes porque elas não doam felizes. Uhum. Elas não conseguem doar. É o apego tão grande no dinheiro. E já é bíblico, né? Dê com alegria. Exato. Né? Se é pra dar, dá com alegria. Porque a pessoa que não é Uhum. próspera, ela dá sem gostar, e aí acaba o dela também, parece. Porque aí Nossa. ela começa a jogar isso pro universo, que dá pros outros é ruim, e o universo fala, então, tá bom, então. E sempre querendo receber, né? Como que Exato. você lida com isso hoje, Nath? Porque o que mais deve ter é gente que se aproxima nesse lugar do tipo, eu tô querendo te dar uma coisa, mas é que eu tô querendo receber outra lá no fundo. Sim, Você tem. consegue já sentir o cheiro, assim, sentir isso? Eu falo cheiro, mas é porque é como se fosse um faro, Sim. né? Que o nosso corpo já contrai aqui e você já fica. Ou você ainda é. Sabe, você ainda acredita muito fácil e depois que você se decepciona, como que tá esse Sim, movimento né? com você? Eu já sinto, mas às vezes eu me surpreendo. Uhum. Porque às vezes eu também pré-julgo. Às vezes uma pessoa me encontra e ela tem algo muito legal, só que ela tá muito emocionada. Uhum. Então, às vezes a gente julga e fala, ah, não é tão bom, já me surpreendi. Então, hoje eu procuro não ficar pensando muito assim, mas tem muita gente aproveitadora, com certeza. E aí não sou eu mais que faço o filtro. O que mudou a minha vida é que não sou eu mais que falo não. Ah, isso é incrível Então, pra mim também. nossa, ter uma equipe que blinda e que investiga e que é a pessoa que fala o não, que é o ruim, que me tira de uma foto, que isso foi sensacional. Uhum. Então, eu meio que deixo eles filtrarem. Sim. Então, mas a gente tem um feeling, né? A gente sente, nossa. A gente sente. Eu acho que é muito nesse lugar do quando eu finjo que eu não tô vendo, de alguma forma eu também tenho interesse de que algo aconteça ali, né? E aí a vida vai mostrar. E é nesse momento que as pessoas se mostram e que a coisa acontece que a gente precisa entender, opa, peraí, mas por que eu também permiti, né? Por que eu Exato. deixei? Mas você trouxe essa questão importante da traição. E aí eu vou te trazer uma pergunta polêmica. O que leva uma mulher a trair um homem? Nossa, o que me levou a trair, primeiro, era a insegurança. Eu era uma mulher extremamente insegura, com medo do abandono absurdo. Então, eu queria ter já um porto seguro, na época, de um relacionamento. Uhum. Porque se o meu marido me abandonasse, eu já estava segura com outra pessoa. Olha só. Então, olha isso, o medo do abandono, ele é tão forte que você já começa a manter um outro relacionamento para que se esse der errado, você já tenha ali. Uhum. E você não fica sozinha. Então, era um medo de ficar sozinha, eu sofria, mesmo que eu estivesse infeliz no relacionamento. Uhum. Eu não queria perder. E eu também ficava criando situações para que ele fosse embora. Então, era uma coisa... Hoje eu olho a Natália de antes, eu falo, meu, como ela articulou tudo isso sem ter consciência, né? Sim. É porque a gente vai, literalmente, né? Eu falo que é a síndrome da bela adormecida, né? A gente desmaia e entra nesse mundo inconsciente onde tudo tá sendo regulado para sustentar esse vício. Total. E olha que E interessante só que você lembrando, fala, assim, né? que uma coisa legal. O meu ex-marido não era uma má pessoa, ele não é. Uhum. Hoje eu olho para ele, eu olho o relacionamento e eu também
Então, assim, eu não sinto que foi por culpa dele que eu traí. Porque Uhum. enquanto a gente coloca a culpa no outro, a gente não se cura. Então, Exatamente. eu traí. Hoje eu olho pra ele e falo, poxa, eu também não era uma pessoa fácil. Uma Uhum. pessoa muito difícil. Então, os dois éramos imaturos, né? Mas depois eu entendi. Hoje eu sei que eu não o amava quando eu casei, que foi justamente para sair de casa. Mas ele é Uhum. uma pessoa incrível, ele sofreu muito com isso também. Uhum. Graças a Deus, hoje ele tá feliz, tem a família dele, tem filhos, tá bem. Então, Uhum. assim, também, eu sei que ele sofreu muito também. Sim. E que você estava a serviço também dele aprender algo, né? E de curar Exatamente. algo. Porque quando você fala isso, eu queria fugir do abandono, mas quando eu fiquei sozinha foi o momento mais feliz da minha vida. Então presta atenção nisso, porque às vezes tudo aquilo que você quer evitar, você precisa passar. Porque a hora que você encarar, é a hora que você vai realmente transcender. E você traz muito isso. Eu acompanho você nos stories e a gente conversa às vezes sobre isso e eu vejo que você tem esse feeling para o autoconhecimento. Muito. Né? Então, eu quero estudar física quântica, estudar neurociência, epigenética. Quando vejo Natália tá lá falando de um projeto genoma. Isso te motiva? De onde que veio essa... Eu gosto muito do futuro, Ana. Uhum. Eu gosto muito do futuro, de entender as próximas camadas, de saber o que vai acontecer, dessa construção de sincronicidade. Eu sou muito apegada nisso. Gosto muito de física quântica, me motiva saber que existem. Eu acredito em muitas coisas, em outras realidades, em outras dimensões, acredito em tudo Eu isso. sou dessas também, que a gente não tá sabendo de 1/3 do que a NASA já sabe. Exato, eu também. E já Não, eles estão nos liberando em parcelas, Não, assim, e eu as fico coisas. assim, e eu amo isso, eu gosto de estudar comportamento. Uhum. Como as pessoas se comportam. Então, direto, às vezes, eu vou em restaurante e eu fico olhando as pessoas comerem. Eu trabalhei muitos anos eu em amo restaurante. Eu servia, pegava prato, então trabalhei anos em restaurante e eu ficava apaixonada por ver as pessoas comendo. Então eu sabia quando elas gostavam da comida, quando elas não gostavam da comida, só pelo comportamento do corpo delas. Então eu ficava na balança pesando os pratos, mas observando as pessoas comendo o dia inteiro eu ficava. Uhum. Então eu via as pessoas brigando, eu via as pessoas felizes, mas não que elas estavam claramente brigando, eu percebia. Então eu Uhum. aprendi a ler o ser humano. Uau. E isso é muito gostoso, quando você consegue saber o que uma pessoa está sentindo ou pensando sem que ela precise te falar. Sim. E aí isso me gerou um nível de empatia, de Uhum. me colocar muito no lugar do outro, de entender o outro, de, poxa, a pessoa às vezes está certa, está precisando de alguma coisa. Isso é muito gostoso. Quanto mais eu conheço o ser humano, quanto mais eu entendo de mim também. Uhum. Porque eu E acho que você acredita que isso tem a ver com o sucesso dos todos os seus negócios, das suas empresas? Porque eu vejo que, dentro do que Platão fala, né, a primeira virtude da alma é a percepção. E aí, quando você diz, eu consigo perceber, eu consigo ter empatia, eu consigo sentir, todas as vezes que eu vou lá na clínica, eu sinto isso também. E vendo você, eu vejo isso no negócio. Então, a percepção, aí depois a emoção, que é a história toda que você Exato. traz. É como se a gente pudesse ver todas as 5 virtudes da alma, sabe? Sendo Quais são as 5 aplicadas. virtudes? A primeira é a percepção. Que legal, não conhecia. É a teoria dele, que a gente só consegue transcender e acessar a última virtude, que é o espírito, quando a gente passa por esse movimento. Então, presta atenção aí. Presta atenção. A primeira virtude é percepção. Então, é quando eu consigo ter presença. Eu percebo o que o outro sente, o que ele deseja, que é bem isso que você falou. Se tá bem, se não tá. Eu sinto o campo daquele lugar, da casa. Eu tô no meio de uma discussão e eu tô sentindo. Que legal. Tô olhando pra natureza e eu me sinto parte dela e não separado dela. Então, esse era o primeiro movimento que ele fala, que uma pessoa só consegue ter uma opinião se primeiro ela tem percepção, senão ela é completamente burra. Ele diz que o sintoma, o primeiro que tira a pessoa da inércia e dessa normose e de dormir na vida é a percepção. Opa, eu não tô só seguindo o fluxo, eu estou percebendo as coisas. Aí depois vem a emoção. E aí eu me emociono com a coisa. Então eu percebo ela, eu percebo essa planta e eu me emociono com ela. Eu percebo o pôr do sol e eu me emociono com ele. A partir da emoção vem a imaginação. Então, agora eu tô percebendo a Natália e eu tô sentindo ela. E eu me emociono com a história dela. E aí eu já imagino algo sobre. Que legal. E aí a quarta é a opinião, porque aí eu consigo opinar. Sim. Eu já percebi ela, eu já me emocionei com ela, eu já imaginei ela, agora sim eu consigo opinar sobre ela. E a última é o espírito, que é quando eu consigo, além disso tudo, nem precisar mais falar.
é quando você se conecta com a pessoa, com o mundo, com o universo, só pelo simples fato de você existir. Nossa, que lindo. Que é aquelas pessoas que sobem num palco e você pode ficar muda, que todo mundo sente a energia daquela pessoa, que quando ela fala alguma coisa, ela é um canal direto de Deus, porque ela tá muito presente, ela tá muito emocionada, empática, ela imagina, então ela abriu o canal dela, sabe? Nossa, isso é muito, muito real. E é incrível, É exatamente porque, esse movimento, olha, gente. mesmo Foca nesse passo a passo, isso. adapta isso pra sua vida, essa é a fórmula. E olha né? que incrível, né? Tipo, Porque às vezes a gente não pensa- sabe, mas pratica, porque eu vejo você Sim, fazendo isso. mas sem consciência de que isso existe uma teoria e todo esse estudo. Uhum. Mas é exatamente isso. Acho que primeiro a consciência, assim, né? De sair desse estado de dormência, da galera que tá adormecida. Aí vem a emoção, que gera Sim. todo o sentimento. Aí vem a percepção. Não, Percepção, emoção, imaginação. imaginação. Que aí você começa a criar, você tá Isso. bem, né? E aí depois presente. você opina. E hoje em dia as pessoas elas estão dormindo e querendo opinar, né? Nossa, total, tá tudo invertido. Por isso que não flui, porque você tá aqui, ó, você tá só aqui, ó, sendo que você pode fazer isso aqui, ó. Aí a pessoa tá só aqui, né? Exatamente, ela não percebe você, ela não se emociona com a sua história. Pior Então, agora, elas estão você tá muito. sentindo isso, que 2025 tá esquisito? Tá muito. Tá O que muito. você sente desse campo? Porque assim, eu tava até conversando com a Mari esses dias, e aí eu falei, gente, 2025, a sensação que eu tenho é que vai ser o ano do corte, sabe? Sim. Quem tá dormindo vai ir barranco abaixo num grau absurdo e muito rápido. E assim, no barranco abaixo na vida e tudo, Inteira. né? Relacionamento, profissional, não vai. Exatamente, é como se fosse a natureza já explodiu, ela já contraiu e agora chegou assim, deu. Sabe? Corte. Ou a pessoa ela é guiada pelo inconsciente, desce barranco abaixo, ou ela vai acordar e vai começar a fazer o básico. Eu acho Exato. que, pra mim, é isso. O que você tá Porque sentindo? eu acho que quem já tá desperto, né, nesse sentido, essa consciência toda, não tem mais paciência. Uhum. Porque a gente já esperou muito também pra ficar lidando com a galera que tá dormindo, que fica reclamando, que fica falando coisa ruim, que é uma pessoa pessimista. Você consegue conviver com uma pessoa dessa? Não consigo. Eu também não. E é muito doido porque as pessoas estão adoecendo mais. É como se a natureza estivesse dizendo assim: ah, de uma semana para outra você vai crescer um negócio em você. Sabe? Tá adoecendo mais. As catástrofes naturais é um negócio que tá. Ou você acorda, ou a gente vai te levar até o último, sabe? Exato, até você ter que acordar. Só que acordar, às vezes, você tem que ir pro fundo do poço, igual eu fui, igual muitas pessoas vão. Mas será que precisa? É. Entende? Essa é a pergunta que eu faço muitas vezes para elas e que eu me faço também. Precisa, sabe? Será que precisa passar por isso? Porque aí vem aquelas crenças de sacrifício, né? Exato. Só tem valor depois que eu me estribuchei toda. Exato. O dinheiro que vem fácil, vai fácil. E como foi pra você sair desse lugar e administrar dinheiro? Exatamente. Eu tive que trabalhar muito as minhas crenças. Então, o fato de eu focar muito em autoconhecimento, em comportamento, fez com que eu conseguisse entender as minhas crenças todas. Não todas, porque eu acho que isso é uma evolução constante. Mas aí eu consegui entender quem eu era, as minhas capacidades, o meu merecimento, tudo isso começou a se encaixar na minha vida, porque eu comecei a entender quem eu era, entende? Isso começou a fazer muito sentido, mas eu tive que aprender a entender que o dinheiro não era o vilão, porque a novela, muitas vezes, o que ela mostrava pra gente? O rico sempre era o vilão. Né? Carminha, O pobrezinho Nazaré. era sempre o bonzinho. Quem se dava bem no final? Era sempre o pobre. Então isso cresceu enraizado na gente, e outras frases que a gente ouve, e outras frases que a gente fala sem perceber. Então eu fui meio que, num modo muito consciente, tendo consciência de tudo que eu falava, de tudo que eu pensava, e aí reformulando, arquivando isso na minha memória de outra forma. Então é um processo, né? E até hoje eu ainda sei que eu tenho crenças para quebrar, para ter consciência. Muitas coisas eu ainda não tenho consciência, e é isso que me motiva a buscar. E como que você faz isso com seus colaboradores? Nossa. Agora, para quem é dona de empresa, presta atenção. Não, gente. Porque uma coisa é a muito legal. gente quebrar as nossas crenças. Outra coisa é alguém que recebia lá R$1.200 e começa a trabalhar com você e faz 5. Parece que essa pessoa descobriu a América e estaciona. Como que você faz para quebrar as crenças de quem tá com você? Nossa. Porque para você crescer, você precisa que essas pessoas também Exato. queiram. E um dos maiores erros dos empreendedores que eu vejo é a pessoa empreendedora, ela foca em aprender, em autoconhecimento, em eventos e tal.
Aí ela volta para a empresa e a equipe toda tem um distanciamento de evolução dela muito grande. Então, primeira coisa que qualquer empreendedor tem que fazer quando ele aprende algo novo, quando ele vê uma coisa diferente, quando ele vê que algo faz sentido, é passar isso para a equipe dele. Trazer a equipe dele cada vez mais próxima dele. E eu invisto muito em treinamento de mentalidade. Olha. Então, direto, eu convido pessoas para fazer workshop, palestra de crenças, de perfil comportamental, como lidar com as pessoas. Por exemplo, olha só que legal esse dado. Eu percebi, uma época, que as vendas de procedimento tinham caído e eu fui investigar o que era. Imagina que para uma moça que ganha 3 mil reais por mês, que vende, que atende, vendedora, né, ela vende uma sobrancelha de 2.500, que é o básico das profissionais que fazem a Flow Brows. Imagina que ela vende, ela não compra, porque para ela é quase o salário dela. Então, quando eu comecei a perceber isso, essa crença delas, de trazer a realidade delas para a realidade das clientes e achar que as clientes não querem... Não vou cobrar, porque, meu Deus do Não. céu, isso é muito caro. Imagina, é caro. Eu não tenho coragem de falar que é esse valor. Imagina uma atendente dessa falando, ah, não, com a Natália, ela deve falar 12.500, ela não deve nem falar. E aí eu percebi que isso gerava um constrangimento nelas, de não achar que porque ela não compraria, porque ela não poderia neste momento, as pessoas também não comprariam. Então aí eu trouxe uma coach lá, maravilhosa, que assim, ela só trabalha mentalidade, crença de mentalidade com dinheiro pra galera, e ela deu um treinamento de um dia inteiro pra elas, e foi sensacional as vendas off depois daí. Então, às vezes, a gente quer dar muito treinamento técnico pra nossa equipe. Nossa, treinamento técnico, treinamento de vendas, treinamento... Mas e os treinamentos de cultura? E os treinamentos de branding, de marca interno? Aí foi super legal, porque eu fui pra Disney fazer aquele treinamento de experiência, que foi incrível. E aí lá a gente aprendeu a Aí a desenhar. gente vira criança lá, né? Nossa, sensacional. Minha cabeça explodiu também. Sensacional. Foi incrível. Aí a gente desenhou as chaves de novo. Então, por exemplo, a empresa, ela tem 7 anos. Só que eu nunca tinha feito novamente esse trabalho de chave. Então, foi a primeira cultura que eu criei, que era até hoje. Então, a gente fez um renovo de cultura. A gente chamou as pessoas, a gente chamou 15 pessoas da empresa. Hoje tem quase 200 lá, é muita gente. A gente chamou 15 pessoas para desenhar as chaves novas da empresa, que são os valores. Então, eu não chamei os líderes, eu chamei a copeira, que é quem está há muito tempo, que conhece os clientes, que está na operação. Chamei o valet, que está lá, que é ótimo colaborador. Então, eu chamei todos os colaboradores que eu gostaria de replicar, que eu gostaria que tivessem clones. E a gente fez um dia só de discussão de palavra de cultura, e foi lindo. Foi nesse dia que a gente colocou o termo que nós somos sonhalizadores, que a gente sonha e realiza, não só para nós, mas para os outros. E isso mudou o jogo na empresa. Olha a só. energia, o alinhamento, todo mundo sabe as 4 chaves que regem todo o grupo, como que a gente aplica, os comportamentos, a gente reconhece comportamento. Então, se uma pessoa ela fez uma atitude que tem a chave lá que é encantamento. Se ela encantou um cliente, mesmo que não fosse o trabalho dela, ela é reconhecida por isso. Então, esse fato de reconhecer, de levar para a equipe esse banho de cultura, deles saberem o porquê eles estão ali, de deixar a missão muito clara, mudou o jogo. Olha E aí só. todo mundo trabalhando no mesmo propósito, sabendo o que está fazendo, é sensacional. Por exemplo, a gente tem a Universidade de Beleza, e a gente não tinha uma meta mais humana de missão. Então, hoje, se eu perguntar para todas as pessoas que trabalham na universidade, eu falo, qual é a nossa meta? Elas sabem, libertar 1 milhão de mulheres financeiramente em 10 anos. Eu falo 10 não, 5. Então, eu sou sempre na metade do tempo. Eu sou dessas também, viu? Só, gente, Não, porque o povo faz a missão para 5 anos, a visão para 5 anos, eu falo... A gente trabalha com o Deus do sobrenatural aqui. Exato. Então, assim, e agora todo mundo sabe. Então, e eles já falam para as pessoas. Então, eu já vi eles falando para cliente, para aluna. A missão, ela é levada para frente. Então, a pessoa tem que saber que está trabalhando com você não pelo lucro só, mas porque o lucro que ela te gera, você usa isso para gerar bênção e retribuir para a sociedade de várias formas. Isso é incrível, né, Nath? Principalmente nessa bolha que se criou agora dentro do universo digital, onde as pessoas elas querem trabalhar pelo lucro e elas querem ter um
pedaço da sua empresa chegando hoje. Não, Como não, que você gente, tá um vê esse absurdo. mercado? Porque tá bizarro, gente. Vamos parar com isso. que é Exato, isso? não, eu tô só trazendo galera interna, não tô Uhum. caindo nisso, porque é uma armadilha. Eu já tentei fazer isso com outras pessoas e não dá certo. A Uhum. longo prazo, não dá certo. Então, ou a pessoa faz parte da minha equipe interna, ou ela não trabalha comigo. A Ótimo. gente tá hoje cortando todo mundo que é freela, Uhum. todo mundo que trabalha comigo e não está lá, todo mundo que tá de home. Uhum. Todo mundo que trabalha para outras pessoas, ou seja, se a pessoa só faz um trabalho para mim serviço, mas presta serviço para a Joana, para a Ciclana, tô cortando. Pode ser a melhor pessoa, dentro da nossa empresa não funciona mais. Olha só. Então isso está mudando o nosso jogo Uhum. e trazendo muita inteligência artificial. A galera que não gosta de trabalhar, que tem preguiça, tá saindo. E eu sou uma líder na empresa muito justa. Uhum. Então não entregou, na quarta vez, você não vai ter quarta vez, você vai ser promovido para o mercado de trabalho. Uhum. Eu pago o seu salário, você tem benefício, porque se você não faz o mínimo, então eu também não vou te pagar. É o mínimo, né? Então, o primeiro combinado é o quê? Eu trabalho pelo salário. Eu tô te pagando salário, mas você tá entregando o mínimo? Não. Uhum. Então, olha. E é muito difícil isso, né? Porque aí as pessoas, elas entram num mundo ilusório e começam a querer tudo de todos os lugares e não entregam E o nada, fato né? da gente ser figura pública também gerava a ameaça. E eu falo, não tô nem aí, pode falar. Uhum. Eu vou expor todos os erros seus aqui, ó, que eu tenho tudo em grupo, tenho tudo com a pessoa. Porque eu, quando pontuo, eu trago print, eu amo prints, eu amo provas, eu amo áudios. É o feedback, né? Pautado, Opa, não é só emocional, pautado, né? Pautado, ó, aconteceu isso, isso, isso. Então, assim, comigo não tem essa. Vai lá, inclusive vai me ajudar se você fizer. Quer me chamar pra falar mal de mim? Que eu posso te ajudar. Então, eu não tenho problema nenhum com isso, de ser a vilã. Eu sei E isso o é quanto uma coisa que volta e meia aparece de novo, né? aparece. Eu vejo isso que você O povo se aproveita aproveita. da nossa imagem também. A pessoa trabalhou uma semana com você. Não, eu fui estrategista da Ana Lisboa. Ah, mas já aconteceu. Ah, já gerei milhões, 35 milhões de Aham. vendas pra. Mas entrou, Quanto ficou um tempo? mês aqui dentro, criatura, nem isso. Não, eu tenho vergonha. Todo Ah. mundo que chega lá falando que trabalhou com player, eu ligo pro player. Uhum. Eu também mando mensagem E aí, pros e meninos. todo mundo que vai trabalhar com outra pessoa que fala que trabalhou comigo, a pessoa me liga, eu falo, corre. Uhum. Tipo assim, se é boa, é boa. Se não Ah. é boa, eu não vou falar não com medo da pessoa. Você tem que parar de ter medo das pessoas. Uhum. Eu não tenho. Eu sei o quanto Eu acho lutei que pra vai muito construir. nesse lugar de insegurança, né? Ai, nossa, se eu Exato. não tiver o fulano de tal pra crescer, eu não vou crescer. Não! Ah. Não. Você vai crescer porque você vai continuar. Então, eu tinha essas crenças. Então, o colaborador meio que pisava. Uhum. Eu ficava na mão, tinha medo de falar, tinha medo da pessoa ir embora. Depois que eu entendi que mesmo que ela fosse embora, eu ia continuar, pode ir embora. Uhum. Então, eu não sou apegada. E aí você adianta, né, esse movimento de que fica arrastando e prejudica a empresa, né? Porque vai Total. contaminando tudo, vai Ana, contaminando prejudica. você. Prejudica. É o caos. Prejudica. E assim, uma laranja podre apodrece o saco inteiro. Uhum. E não adianta. Então, assim, quando perceber, eu demorava para demitir. Uhum. Falava, não, coitadinho. Mas a pessoa tem dó do seu sonho, ela não tá nem aí com você. Uhum. Ela não tá nem aí. Então, eu também comecei a falar, você se demitiu. Sim. Eu te dei 3 feedbacks. Eu te expliquei. Tá aqui. Você acha que eu tô te demitindo? Não, eu só tô te ajudando. Uhum. Você se demitiu. E a demissão é um serviço à pessoa, certeza. né? Ela tá a favor do destino dessa pessoa. Exato. Porque ela vai ter que aprender, de alguma forma, assim como as pessoas nos servem, a demissão também tá a serviço. Total. Né? Porque E é que ela nem vai ter que- feedback. Ai, mas o feedback, não. Eu elogio quando tá legal. E Uhum. eu elogio muito. Mas quando tá ruim, eu não vou elogiar pra falar que tá ruim. Que absurdo. Uhum. Que é muito empresa Nutella isso, entende? Sim. Que não vai. Esses líderes que têm medo de falar, tá gerando um monte de gente que não entrega. Eu só ouço isso. Uhum. Então, comigo não tem isso. Eu sinto isso mesmo também no mercado, sabe? Que é como se a gente estivesse contratando cargo do cargo do cargo do cargo do cargo. Exato. E aí tem um monte de nomes diferentes e cada um quer um percentual e um valor e 5, 10, 15, 50 e vamos contratar alguém só pra falar, alguém só pra isso, alguém só pra... Porque a pessoa que edita E isso... não é a pessoa que vai gravar. Não. Que não é a pessoa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, então, peraí. Não. Aí eu falo, isso explica, então, onde as pessoas estão. Uhum. Porque, Ana, de verdade, a gente começou, não tinha equipe. Tudo! Gravava, filmava, escrevia legenda, editava foto, fazia o trabalho, E se cobrava. precisar fazer isso até hoje? Até hoje. Tá lá, com o olho aberto, outro fechado e tá Se fazendo. precisar, eu Se precisar, tô, faz. eu limpo até o chão. Uhum. Mas tem gente que não é assim. E aí eu vejo essas propagandas, né, da IA, das pessoas que vão ficar sem trabalho, e vão mesmo. Vão. Se elas não usarem a IA para ajudar o trabalho delas, elas vão ficar sem. Mas e aí, a gente vai ficar com dó? E Quando- você tá anos luz, literalmente, na frente disso. Como que foi? Porque você desenvolveu já, né, uma tecnologia. Já. E
Da onde veio isso, onde ninguém falava, você já estava pensando nisso, principalmente dentro do universo da beleza. Como que é? É porque toda vez que surge um assunto que você sabe que é promissor, a inteligência artificial ela é promissora. Uhum. E já Nem- estão falando nem disso há 10 começou, anos, exato. né? Eu comecei há 2 anos, mas eu falei, Uhum. poxa, eu não vou conseguir criar processo sozinha, fazer as pessoas falarem a minha linguagem, ter Uhum. tudo bonitinho. Então a IA me ajudou muito. Então eu já pensei como benefício próprio no começo e hoje a gente entrega isso para as pessoas que estão dentro dos cursos, das plataformas. E hoje, Ana, eu recebi um vídeo, vou até te mostrar, não sei onde está meu celular, feito por um cara que trabalha com IA. Menina, ele fez um vídeo meu com uma foto, eu mandei uma pasta de fotos minhas. Ele fez um vídeo meu que o clone parece eu em vários cenários, ou seja, não precisa mais, olha só, parece eu, até eu fiquei chocada. Glória a Deus, é o fim das gravações de criativo. Entendeu? Eu falei pra ele, sabe por quê, Ana? A gente tem dia que eu não quero me olhar no espelho. Uhum. Você também é assim? Ah, eu tenho. Sabe, de que eu só quero Que eu não ficar. Não quero passar maquiagem. É que essa daqui não tá tão real, mas nem essa. Olha. Nem essa, mas ó, calma. Aham. Tá igual. Essa tá? Igual, Aham. igual. Esse foi só o primeiro Olha teste. isso. Igual. Ela anda, ela fala, ela faz pose. E foi a primeira. É igual. Foi a primeira, o primeiro teste. Meu Deus. Quem não conhece, não tá comigo, É. Não, essa aqui tá igual. ele fez tudo na IA. Eu não Nossa. fiz nada, eu não precisei gravar um vídeo, eu não precisei fazer nada. Meu Deus. Foi só o primeiro teste. Então, assim, pra onde a gente tá indo? Uhum. E nós que somos produtoras de conteúdos, empreendedoras, gestoras, mulher, mãe, a gente não pode ficar perdendo tempo também, Ana, com a galera que não quer trabalhar. Uhum. Porque tem falo, muita gente querendo. Tem né? muita gente que quer, e eu falo, eu prefiro brecar um colaborador que é muito proativo do que empurrar. Porque empurrar dá trabalho demais. Eu não tenho mais paciência para empurrar ninguém. É por isso que eu falo que a galera em 2025 que não tá afim de evoluir, vai ficar. Porque quem empurrava já cansou também. Uhum. Então, assim, É bem isso. Agora você chegou no ponto. É isso. Cansou. Cansou. eu já falei, quer? Tchau. Beijo, tô Eu vou, indo. não vou ficar no buraco porque você quer ficar no buraco. Eu não vou sofrer porque você gosta de sofrer. E eu não vou parar de trabalhar porque você tem preguiça. Uau. Então, Real. E dentro dos relacionamentos eu tô sentindo isso também, você não tá? muito. Que o que Ana. tem de amiga minha falando assim, ai, não sei mais se eu quero, ai, Ana, vamos conversar, ai, Ana, eu preciso decidir, ai, Ana, fulano não se mexeu, eu quero ter filho, quero casar e tem que ser agora. Parece que janeiro foi isso tá uma também coisa muito- coletiva, né? Isso também tá muito, muito, muito forte dos relacionamentos das mulheres entenderem assim, o que eu tô fazendo com esse cara? Uhum. Ele me agrega? Ele me faz bem? Ele me eleva ou não? Uhum. E eu não tô falando financeiramente, não. Uhum. Porque hoje a gente vê muitas mulheres que ganham mais que seus parceiros. Uhum. Mas ele faz ela se sentir amada, bem, útil, ele faz ela se sentir competente. Porque eu vejo, por exemplo, na área da beleza, muitas mulheres vêm fazer o curso, começam a ganhar dinheiro, o marido sabota demais, Ana. Nossa, demais. Mas a gente precisa falar sobre isso. Sobre Presta isso. atenção. Nossa! Homens sabotadores Muito! O que mais do tem? financeiro das mulheres. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ela ganhar dinheiro, corre o risco dela largar ele. Uhum. Eu vejo castigo de silêncio, que a mulher chega em casa assim, ó. Querendo contar do evento, e o Tudo. cara fica assim, aham. Ah, legal. Meu, esse cara é um babaca. Aí eu já sou assim, Não, né? mas é. Se eu- Porque isso Obrigada, chega. meu amor. Claro que hoje em dia tudo tem nome, né? Ah, narcisismo, não sei o que. Mas, gente, isso se chama castigo de silêncio. Não é que ele tá Exato. emburrado. É castigo de silêncio. Total, ele quer fazer você recuar Uhum. pra te manter ali domada. Nossa. Nossa, aí é muito real, Ana. E às vezes o marido fala que ela não faz bem o trabalho. E ó, clássico, mas quem vai cuidar dos nossos filhos? Mas quem vai cuidar do nosso filho? Mas e aí? E a casa? E o meu jantar? E a minha roupa? Eu falo, você é mãe dele? Ó, amor, vamos lá, né? E o investimento, quando é que volta, né? Aí vem a pressão. Nossa, Né? e Você só coitada. gasta, Ai, você só faz, tadinha. você tá fora de casa e não tem ninguém E fazendo. cadê o dinheiro? E coitada. E tem isso, é real. Imagina que você Uhum. não deve ver. As Sim. histórias que você não deve ouvir. Eu já ouço, eu imagino você. Vem, todos os dias vem. E aí é uma pressão tão Como grande. você lida também com isso? Você consegue blindar a emoção de sentir uma pessoa na mensagem ali? Hoje eu consigo. Eu também. Hoje eu consigo. Mas os primeiros anos foi bem cruel, tá? Eu chorava, eu queria dar tudo pra pessoa. Eu não tinha horário pra responder, porque daí eu via a situação. Aí, às vezes, eu ia responder, quando eu via, eu já tava fazendo, ainda mais eu, né, gente, que é terapia. Então, a pessoa me mandava uma coisa, eu via na frase dela. Já vê a limitação dela já tá exposta. Inteira. Eu vi o trauma ali, tava explícito. Total. Aí eu já fazia o quê? Eu fazia só uma pergunta que já desencadeava todo o negócio.
Então, assim, eu tive que aprender antes que eu arruinasse com a profissão que hoje é o que me dá pulsão de vida, porque foi isso que me tirou do direito. Porque, de novo, eu fazia direito de família, então eu via Nossa. tudo Nossa, olha aquilo. como tá tudo ligado na sua vida, Ana. Tudo. Desde sempre foi Caraca. direito de família, direito às mulheres. Então, eu trabalhei desde os 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no atendimento. Então, eu trabalhava na Caixa Federal, ajudando as velhinhas Ai, a sacar bonitinho. dinheiro. Então, sempre eu amei muito gente. Depois, delegacia de polícia, defensoria pública, e eu amava fazer local de crime. Aí, fiquei especialista em violência doméstica. Só que eu me envolvia muito, Nath. Era no ápice, assim. Aí não... Muito. Aí eu adoeci várias vezes durante ali a adolescência. Foi quando eu perdi o ovário, depois fiz uma cirurgia no seio. E aí, quando eu fui pro direito, eu fui muito ativista. Eu fui, assim, com os 2 pés e... Bora! Então, era palestras na UAB, fundava comissões, dava Nossa. palestra pelo país todo, tudo muito intenso. E aí, isso me cansou, me adoeceu, colapsou. Claro. E chegou num momento em que eu tive que entender que é a dor do outro. Que é uma e- decisão dela Que também. aquilo está a serviço da vida dela. Que ela precisa acordar e entender, olhando... E sabe que foi, agora eu falando pra você em voz alta, porque quando a gente fala em voz alta, a gente raciocina, né? Que foi no momento em que eu me aproximei de Cristo, foi ali que eu entendi o que era a verdadeira ajuda. Não foi na terapia. Porque eu já era terapeuta e eu tava começando a me emaranhar de novo. Então eu pensei, é o direito. O direito me cansou, o direito me colapsou, agora eu vou pra terapia. Aí eu saí daquele estado de extrema rigidez e fui pra um gratiluz. Né? Aí, As duas pontas as duas da vara, pontas. né? Primeiro você é extremamente Aí rígida, solta e vai... Agora vai né? Aí fui equilibrar. lá. Aí eu queria fazer tudo pra todo mundo. Nossa. Aí eu respondia todo mundo. E aí o que aconteceu? Chegou que eu cansei de Aí novo. você não tinha limite pra dar e quem recebe não tem limite pra receber. Não. E aí quando a sua generosidade vira obrigação. É isso. Porque o mal de quem faz muito pelos outros é que quando você não pode, a pessoa te cobra, não vê aquilo como você é a boazinha que fazia por mim, não, você tem obrigação agora. Exatamente. E E aí você não vira faz, eu dívida. E aí né? vira, exato. Porque a pessoa, você tá dando, mas a pessoa tá te cobrando como se fosse uma dívida. E aí foi nesse momento, mas graças a Deus foi bem no início, assim, dessa minha transição, que eu tava no meu casamento, na minha lua de mel, e eu fiz um vídeo me explicando do porquê que eu não ia dar aula, sendo que a aula já tava remarcada, sabe? Tipo, já tinham avisado a turma. Aí eu falei, tô me explicando. Ué, Tá demais. da lua de mel. Sabe, na minha lua de mel. E aí teve gente que falou, ai, nossa, não sei o quê, mas remarcaram. Mas, gente, era postergar uma semana. Aí eu falei, eu tô criando um monstro que vai me engolir. Total. E aí eu fiz uma reunião Total, na época com a total. comunidade e encerrei. E eu falei, gente, o que eu ensino pra vocês é isso. E nem eu estava respeitando. Eu tava dando aula a mais do que o horário, eu tava entregando coisas a mais, eu tava aqui dentro. Isso tá fazendo de vocês pessoas que não vão crescer e tá fazendo de mim o mesmo monstro que eu criei na advocacia. Eu tô sendo transparente com vocês aqui. Nossa. A gente precisa crescer nós, Juntos, nessa relação, porque senão juntas. não dá. Eu, aí eu vivo muito isso. Eu despluguei, Pouco. mas foi ali, vendo a figura de como Cristo ajudava as pessoas. Porque ele falava, o que você quer? Levanta e anda, faz você. Então foi no Exato. momento que eu saí desse lugar, sabe? E eu falei, cara, não é a profissão. E se eu sair daqui e for pra outra, eu vou criar de novo um monstro que vai me engolir. Então eu preciso segurar o meu pandeiro. Eu preciso aprender a me equilibrar. Senão você se enfia num buraco, né? É. ali. E Então, muito... hoje eu consigo, sabe? Mas é todos os dias. Tem gente que... Enfim, tem de tudo, né, Nath? Porque hoje é uma pandemia de saúde mental. Total. Então as pessoas chegam... Ah, eu vou largar meu marido. Ah, eu tô sem motivação pra viver. Então, o que eu fiz? Eu treinei pessoas maravilhosas. Eu fiscalizo os processos. Às vezes eu olho, sim, mas eu entendo. Eu comecei a entender o lugar de cada um. Porque eu preciso estar bem. E também não dá pra responder todo mundo, né? Não dá, não dá. Não dá, senão a gente fica... Porque nós somos humanas, gente. É, o também, pessoal olha né? e fala super-herói. Não, Uhum. sofre, chora, tem dias difíceis,
mas a gente escolhe continuar mesmo assim. Exatamente. E nossa, que lindo, dá pra ver que você tá muito no seu lugar de missão, assim, até por tudo que você já passou e ter continuado, porque você podia ter sido teimosa e falado, não, eu vou continuar aqui, vou ficar na advocacia, vou ficar nesse status, nesse ego todo. Mas não, Foi uma tipo, decisão muito deve complicada ter na sido muito época. difícil. Porque eu presidia comissões, eu tinha um mestrado já, que foi quando eu fui pra Lisboa. Tinha a professora universitária, aí você larga tudo pra fazer uma coisa que nem tem nome, Exato, ainda, né? né? Então é muito semelhante Todo à mundo questão foi da sobrancelha. contra, é. Você é maluca? Você vai cobrar isso por uma sobrancelha? Então, você é maluca? Você vai abrir uma universidade disso? Foi o que as pessoas falam. Nossa, mas eu não tô entendendo o que você faz. Então, eu vejo que ainda bem, sabe? Que a gente É. arriscou e foi na contramão de tudo aquilo que nos Total. falaram. Então, gente, pra gente finalizar aqui, porque vai ter mais, né? Exato. Eu quero só fazer uns bate-bola com você. Nath, se você pudesse bater um papo com alguém vivo ou morto, quem seria? Seria o Van Gogh. Olha, por quê? Eu amo Van Gogh, porque ele era muito à frente do seu tempo. Ele já via coisas que as pessoas não viam. Ele foi um louco muito incompreendido. Então eu gosto dele, da história dele, das coisas que ele escrevia, de como ele pintava, do que ele acreditava. O cara arrancou a orelha para pintar a orelha. Então assim, né, que ele teve a história que ele arrancou. Então ele é uma pessoa que ele me instiga, ele me provoca quando eu vejo coisas dele. Incrível. O que é fé pra você, Nath? Fé é acreditar sem ver. Eu acho que a fé é quando você não consegue ver, mas você sabe que existe, que tem algo maior, que te guia, que te protege, que te honra, que você não precisa ter certeza que existe. Não é igual eu vejo essa mesa para saber que ela existe. A fé, ela tá em todos os lugares. Lindo. E feminino pra você? Feminino é criação, é divindade. Feminino é cura. Que lindo. Cura. Isso. E pra essa mulherada toda que tá nos ouvindo, que tá lá no fundo do poço, que tá no ápice da montanha, porque tem de tudo aqui. Tem de tudo. O que você falaria? Tipo assim, você tá no Super Bowl, naquele momento Beyoncé, Jennifer Lopez, o mundo inteiro tá te olhando, te deram um microfone no meio do estádio. Fala, se tem uma coisa para falar. Uma coisa pra falar. Eu falaria, não compare o seu plantio com a colheita do vizinho. Muitas vezes você está plantando, mas a sua amiga, sua vizinha já está colhendo o que ela plantou. E aí você para de plantar, porque você olha a plantação do lado que já está colhendo e você fala, meu Deus, estou errado, estou no tempo errado, estou errado. Então foca no seu processo, foca na sua vida, foca na sua história, nas suas crenças, em plantar o seu jardim. Em focar em regar o seu jardim, que aí você vai colher as bênçãos que você plantar. Deixa cada um levando a sua vida. É isso. Cuide da sua vida. Exato, senhora! Com essa mensagem a gente encerra o episódio de hoje. Amei! Mas, gente, deixa os comentários aqui, o que vocês querem de assuntos. Bora, né? comenta aqui, compartilha com todo mundo e já deixa aqui o que vocês querem que a gente Bora. traga pra vocês mais. Beijo!